E aí, gente, vamos continuar então aqui batendo um papo, conversando um pouquinho sobre aquela questão que nós falamos, onde Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai se não for pelo intermédio de Jesus. E nós colocamos também no vídeo anterior que é como se houvesse uma pessoa que fizesse esse intercâmbio entre eu e Deus. E eu fiz ainda uma comparação, um paralelo, se eu quisesse então conversar com o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é uma das pessoas mais importantes hoje, né? Tem toda uma segurança. Não é qualquer um que vai chegar diretamente ao nosso presidente da República hoje, chamado Bolsonaro. Então, porque algumas pessoas, elas acham que fazendo boas obras, nós vamos ter acesso ao céu, e é uma mentira muito grande. Nós só vamos ter acesso ao céu quando nós estamos em Cristo, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus e nós confessamos Ele com os nossos lábios. Ou seja, eu aceito Jesus e falo assim: Senhor Jesus, eu o aceito como meu Salvador e Senhor da minha vida. Porque na verdade Ele veio nos salvar, Ele deu acesso a isso. E Ele então, Ele quer nos resgatar e quer transformar o nosso caráter. Na verdade, o que Ele quer ensinar é sermos cidadãos aqui na terra, mas os cidadãos que Ele enviou do céu para a terra, mas somente quando nós estamos nele, para sermos transformados por Ele. Então, como eu estava falando, porque algumas pessoas querem nos dizer que eu posso pedir a uma outra pessoa para interceder por essa, mas o que nós precisamos, na verdade, entender que essa pessoa aqui que abriu o portão, ou seja, o caminho, que me deu acesso a esse caminho, ele já veio para interceder por nós. Ele já veio então para nos justificar e através dele então houve uma redenção. Porque a minha natureza é pecaminosa, o meu coração é mau desde a minha meninice. Isso diz lá no livro de Gênesis. Se você procurar lá, você vai verificar logo nos primeiros capítulos que a nossa natureza é má desde a nossa meninice. Então nós temos o desejo de pecar e pecar contra Deus. Pecar quando eu desejo mal para outra pessoa, apesar daquela outra pessoa ter já me feito algum mal, ter agido com injustiça, ter feito alguma coisa ruim, essa pessoa que me fez mal, quando eu quero o mal desta pessoa, eu já estou pecando contra o próprio Pai. É como o Pai, nós aqui, vamos supor que nós temos alguns filhos, eu tenho 3 na verdade, e um deles agiu com falsidade com o outro. Eu não quero que esse que foi a vítima, né, ele deseja o mal para esse irmão. Pelo contrário, eu quero que esse irmão reconheça o erro dele, mas ainda assim eu quero que mesmo esse que tenha sido, na verdade, acusado, foi feito, na verdade, a vítima nessa situação, ele entenda a situação desse irmão e o libere. Porque, na verdade, se ele tem um desejo de vingança e de não perdoar, ele vai estar preso nesse sentimento de vingança. Então, a ideia é que estejamos sempre em união. Então, voltando aqui novamente, então não precisa de uma terceira pessoa para interceder. Assim, é como se tivesse um aqui que já abriu a porta e eu precisasse de uma outra pessoa para interceder por esse para abrir a porta. Não faz nem sentido, deu para você entender? Então, quem é o nosso intermediário? Quem fez essa união novamente entre Deus e o homem? A gente estava afastado dele. Então, Jesus veio na cruz, derramou seu sangue e nos uniu a Ele. Então, aqui nós estamos unidos novamente por uma aliança em Cristo Jesus. Então, eu não preciso pedir a ninguém para falar com Jesus, porque quando eu falo, Jesus já me ouviu. Por quê? Porque é por intermédio dele que eu vou ao Pai. Eu só consigo esse acesso direto por causa do Pai. Então, eu vou continuar aqui falando com vocês, porque é muito importante. E lá nós falamos então que ninguém vem ao Pai senão pelo próprio Jesus. Em João 10:9, pega aí para você. Eu sou a porta, e qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Então, isso aqui é só para você frisar novamente que Jesus, ele é a porta. E somente ele entrará e sair e encontrará o que? Pastagem. Então, é nele que nós encontramos vida, é nele que nós encontramos o próprio alimento. E aí, continuando falando aqui,
com vocês, eu acho muito importante eu ler, porque para que não fique somente nas minhas palavras e para que você possa ter um entendimento e ter uma afinidade maior com a palavra de Deus, porque ela traz grande esclarecimento. Toda vez que você tirar um tempo para ler, porque tem que falar assim, eu não tenho tempo para ler, a minha proposta é ler a Bíblia durante 1 minuto por dia. E toda vez que você for ler, tu fala assim, Espírito Santo de Deus, me traz entendimento sobre essa palavra, traz-me a revelação dessa palavra. Mas tu vai falar mais 1 minuto só, então lê 5, lê 10, lê 15, lê 20, lê 1 hora, 2 horas. Bem, o importante é você começar a ler a palavra de Deus, combinado? Então aqui, em Efésios 2, é somente para você entender que é somente pela graça, não é pelas obras. E é para você entender que o nosso acesso a Deus é por Jesus. Não tem outro caminho que me dê acesso. Mas para isso, como eu falei, é necessário você acreditar no que aqui está escrito e aplicar. Por que não experimentar que isso seja um guia? Por que não experimentar que isso seja a verdade, o parâmetro de verdade para a tua vida? Você só vai saber se você experimentar e ver o quanto Deus é bom. Então, 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, através de Cristo Jesus, Deus então nos deu vida novamente, porque o nosso espírito estava morto. Então, se meu espírito está morto, não está ligado ao Espírito Santo, então minha alma vai fazer o que ela quer. Então, eu vou ser comandado pelas minhas próprias emoções, pelos meus próprios sentimentos, pelo que meu coração está dizendo, e vai dar ruim aqui na parada, porque eu vou agir no impulso. E muitas vezes no impulso a gente não para pensar no que está fazendo, a gente só age e depois vai ver a bagunça que nós fizemos e deixamos para trás, né? E nos ressuscitou com ele, juntamente com ele. Isso está em Efésios 2, eu estou lendo a partir do 5, vou ler aqui até o 10 e depois eu vou ler o 18. Juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, onde Jesus está sentado, eu estou lá com ele também nos lugares celestiais. Então, quando me vem, não me veio. Quando nós que aceitamos a Cristo e confessamos isso, e Ele é o Senhor da nossa vida e não somente o Salvador, então os espíritos imundos das trevas, Ele também nos vê desse jeito, o sangue de Cristo sobre nós. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Então é através de você que Deus também vai mostrar a esta geração a graça dele que nos alcançou, fazendo com que outras vidas também queiram essa graça. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, quer dizer, é tudo por Cristo, é tudo por Ele. Entenda isso. Você precisa entender, não tem uma outra pessoa para falar com Jesus. Não, Ele já veio por mim e por você. Ele já fala ao Pai. Porque pela graça, olha só, pela graça. Que graça é essa? É o favor imerecido de Deus. Não, ele fez o favor porque Ele me ama. Ele ama você, Ele ama toda a humanidade, tá? Por meio da fé. Então, fé é acreditar naquilo que você não consegue ver, mas é você crer pelo teu espírito, que é isso que acontece. E isso não vem de vós, nem a fé que é nos dada vem de nós mesmos. Deus deu uma porção de fé para cada um, mas é dom de Deus. Então, no teu espírito já clama pelo Pai. Sabe, muitas pessoas estão vazias porque não tem Jesus dentro delas. Não vem das obras, olha, entenda isso. Não vem das obras, não vem das obras. As obras, você só vai realizar as coisas boas porque, na verdade, Jesus está em você. Mas a graça não está porque você faz coisas boas, né? A salvação não está nisso. A salvação está quando eu aceito Jesus, que Ele é o caminho, que abre o caminho para que eu possa ir ter acesso a Deus. Que o sangue dele derramou sobre a minha vida e me justificou. Derramou sobre a sua vida e te justificou também. É como se... Imagina você. Vou acabar de ler e falo de novo. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. 18. Porque para Ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Deu para você entender? Então, assim, é como... Imagina você
que alguém, não vou falar que é você não, nem é eu mesmo, tivesse assaltado um banco, tá bom? Tivesse assaltado, tivesse feito horrores e acabou que naquele momento ali teve morte de pessoas e tudo isso foi feito e realizado por uma pessoa só. E o que acontece então? Essa pessoa, para agora e analisa, essa pessoa ela tem que pagar, tem ou não tem? Tem que ser presa. A primeira coisa nossa é querer que ela seja presa e que ela pague tudo lá dentro, é ou não é? É. Só que quando Jesus ele olhou pra gente, nós havíamos pecado também. Nós andávamos com essa natureza de querer fazer o mal para as outras pessoas. E nós andávamos com vontade de se pecar, fazer aquilo que a gente queria. Né? Isso realmente nos afastava do Senhor cada vez mais. E tem gente que se acha melhor, tem gente que tem a soberba, tem a arrogância. Acha que por ter muitas coisas, muitos bens materiais, pode pisar nas outras pessoas. Bem, enfim, uma série de coisas que nos afastava desse amor do Pai. Então, Deus, quando olhou, ele não queria ficar longe da gente. Então, Jesus, ele não veio para te condenar, ele não veio para falar para você que você fez ou aconteceu. Pelo contrário, ele veio, não foi para diminuir a tua pena do pecado, não, ele veio para apagar o seu pecado, sabe? Então, aquele pecado que era a morte e o afastamento de Deus pela eternidade, Jesus falou assim, não, deixa que eu tomo um lugar desse, você que tá me ouvindo. Não, deixa que eu tomo um lugar aqui da Ana Paula e vou por ela. Não, eu vou por ela. Eu tomo esse castigo sobre a minha vida. Deu pra entender? Então, em vez daquele preso, daquele cara que assaltou o banco, aquela mulher que assaltou o banco, que matou vidas, e ela ser presa e condenada, Jesus se fez, então, no lugar daquela pessoa e dando ela, então, uma nova oportunidade para que houvesse uma reconciliação com o Pai. Isso é uma explicação a grosso modo para que você possa realmente entender. Claro, aqui nós temos regras na face da terra e o que nós fizemos aqui de errado, vamos ter que pagar por ela, tá bom? Mas essa é a reconciliação de Cristo naquela cruz do Calvário. Então, se você curtiu, dá o seu likezinho, compartilha o vídeo, qualquer coisa faz um comentário aqui embaixo e a gente continua batendo papo. Até mais, tchau!